Olá, oitava etapa, bem-vindos com o ensino religioso no nosso Exercitando. Nós vimos na aula passada as dimensões do ser humano. E a nossa questão de hoje é sobre uma dessas dimensões. Vamos lá então para a nossa questão? Sobre a dimensão social do ser humano, é incorreto afirmar que, como um ser social, ele atua segundo normas, interage e compartilha direitos e deveres na sociedade. Que, como um ser social, ele está sendo constantemente questionado sobre sua conduta em relação aos demais. Que, como um ser social, ele não é cobrado a apresentar responsabilidade perante suas ações. Que, como um ser social, ele é propenso a viver com os outros, seja para constituir uma família, uma associação, uma comunidade, uma nação. Muito bem, vamos lá comigo, vamos analisar cada uma delas. A questão número 1. O ser social atua segundo normas, interage e compartilha direitos e deveres. Vamos lá, analisando. Na sociedade existem normas que devem ser cumpridas. E quando essas normas são cumpridas, a pessoa está interagindo. E ela está compartilhando junto aos outros cidadãos os seus direitos, mas ela também tem deveres nesta sociedade. Então, esta afirmativa aí está corretíssima. O ser social atua, ele segue normas, ele interage com todos, ele tem direitos, mas ele tem também deveres. E esses deveres, o que acontece? Eles são para todos, certo? Vamos adiante. Então, esta questão está correta. A letra B. Que, como um ser social, ele está constantemente sendo questionado sobre sua conduta em relação aos demais. Nós sabemos, acompanhem comigo, que vivendo na sociedade, esta sociedade vai nos cobrar condutas éticas, morais, condutas positivas. E aí o que acontece? Se a pessoa negar uma conduta dessas e tiver uma conduta negativa, como roubar, matar, extorquir, corromper, a sociedade irá cobrar dela. Então, a nossa questão C está corretíssima. Vamos para a questão D. Que, como um ser social, ele é propenso a viver com os outros, sendo para constituir uma família, uma associação, uma comunidade, uma nação. Também está correta. Então, vejam bem, se ele constitui uma família, ele é um ser social, certo? Ele participa de uma associação e participa de uma comunidade. Agora nós vamos voltar lá para a questão C, onde eu expliquei que ele é cobrado pela sociedade. Mas a questão nos diz que ele não é cobrado pela sociedade. Então, esta aí é a nossa incorreta, porque nós temos que apresentar responsabilidades perante a sociedade. Certo, pessoal? Então, a nossa questão correta é a questão C. Vamos ver o comentário. Sobre a dimensão social do ser humano, é incorreto afirmar que, como um ser social, ele não é cobrado a apresentar responsabilidade perante suas ações. Pelo contrário, como ser social, ele é cobrado a apresentar responsabilidade perante tudo o que faz. Junto comigo, lembrando que perante a sociedade, nós temos que sempre apresentar atitudes éticas, atitudes dignas,
cumprir a lei, cumprir aquilo que a sociedade exige de nós para que tudo corra bem, para que uma sociedade funcione de forma correta, perfeita, equilibrada. Os cidadãos daquela sociedade têm responsabilidades sociais, eles são cobrados pelas suas atitudes. Ok, pessoal? Então, esta é a nossa resposta. O ser humano é cobrado na convivência social. Ficamos por aqui e até a nossa próxima. Foi uma alegria ter estado com vocês. Olá, queridos alunos da 8ª etapa da EJA. Sejam bem-vindos a mais uma aula de Geografia. Eu sou a professora Juliana e na aula de hoje vamos fazer a correção do exercitando. Então vamos lá, chamando já a nossa telinha para a gente poder analisar. Temos então, na aula de hoje, a aula de número 57, correção do exercitando, parte 3, que inclui a geografia. Ficou para vocês, então, duas questões, questão 13 e 14, e nós já vamos jogando para vocês a questão 13. Quem acompanhou pelo caderno digital, pode rever, analisar conosco novamente, para que a gente possa fazer a análise, a discussão da questão, para que a gente possa encontrar a resposta correta. Então, questão 13. Em termos de classificação dos blocos econômicos, a União Europeia pode ser definida como: letra A, uma união aduaneira; letra B, uma zona de livre comércio; letra C, uma união econômica e monetária; ou letra D, pacto econômico. Fica para vocês agora um tempinho e daqui a pouco retornamos com a discussão da questão. Muito bem, então, vocês tiveram esse tempinho para analisar novamente a questão 13 e a gente achar uma solução, a resposta correta. Então, a gente tem que lembrar que quando a gente falamos em União Europeia, estamos falando do maior bloco econômico do mundo. Em questão de número de países que fazem parte, atualmente são 27 países, já que o Reino Unido saiu no início do ano de 2020. Então, 2021, então acabou o Brexit, o período do Brexit, ou seja, a saída do Reino Unido da União Europeia. Então, mesmo assim, nós temos um bloco forte, o maior bloco mais forte do mundo atualmente, e é um bloco que a gente tem uma grande integração entre esses países. Não é qualquer país que pode fazer parte, existe uma lista de critérios que o país deve atender, como está a sua economia mais forte, mais fraca. Então, se os índices sociais daquele país estão adequados, porque não pode ter os países num determinado nível de desenvolvimento e países que estão abaixo desse nível. Os países devem estar mais ou menos equiparados para que se tenha realmente um crescimento, um fortalecimento do bloco econômico, assim como a maioria dos outros blocos econômicos funcionam. Então, o que é a União Europeia? Então, vamos lá para as alternativas novamente. A União Europeia
é uma união aduaneira? Ela é uma zona de livre comércio? Ela é uma união econômica e monetária? Ou ela é um pacto econômico? A União Europeia ela chegou a um nível de desenvolvimento em que ela já é uma união econômica monetária, é a alternativa C, porque ela já não está só nos outros níveis de união aduaneira, de uma zona de livre comércio, de um pacto econômico. Porque, olha no comentário da questão, o comentário da questão traz que a União Europeia ela conseguiu integrar a livre circulação de mercadorias, de capitais e pessoas, ou seja, ocorre o transporte de pessoas, o fluxo de capitais, o transporte de mercadorias de uma forma menos burocrática. Então, ela é classificada como uma união política, econômica e monetária. Então, a gente pode lembrar dessa livre circulação de pessoas como exemplo para vocês, que existe uma menor burocracia nas fronteiras entre esses países. Então, há um francês que quer ir para a Noruega. Então, não precisa tirar o passaporte, solicitar o visto para que haja uma viagem a passeio. Ele pode simplesmente, com um documento oficial de registro do país, poder entrar em outro país e entrar na Noruega, porque existe esse decreto, existe uma lei que permite que os países que façam parte da União Europeia a livre circulação de pessoas. Então, essa foi a correção da questão 13 e já vamos iniciando a questão 14, que também traz a União Europeia. Então, assinale qual alternativa não representa as características da União Europeia. Então, está bem fácil resolver, porque a gente já viu um pouquinho na questão anterior. Então, qual dessas 4 alternativas não estão relacionadas ou não correspondem à União Europeia? A livre circulação de pessoas, bens e mercadorias. Letra B, ela é o maior bloco do mundo. Letra C, tem o euro como moeda oficial, porém não adotado por todos os países membros. E letra D, é um Estado unificado e soberano sobre todo o território europeu. Uma dessas questões, uma dessas alternativas é falsa e daqui a pouco eu retorno com a resposta.
pronto, tivemos aí um tempo para vocês analisarem rapidinho a questão, porque está tranquilo, não tem como errar essa não. Já debatemos um pouquinho na questão 13 e retornamos. Então, olha só, a questão 14, reforçando, nós temos aí a União Europeia como um bloco econômico novamente, e ela apresenta diversas características como os demais países. Dessas 4, 3 são verdadeiras, ou seja, 3 realmente correspondem à realidade da União Europeia. Então, letra A, livre circulação de pessoas, bens e mercadorias, correto, a gente acabou de ver na questão anterior. Existe realmente entre eles acordos que fazem com que ocorra essa livre circulação. As pessoas podem entrar e sair de países mais facilmente, trabalhar, uma pessoa pode morar num país e trabalhar em outro tranquilamente, porque permite, o bloco econômico, né, a União Europeia trouxe esse benefício à população, assim como bens. Se é uma circulação de bens e mercadorias de livre circulação, a fiscalização, a imposição de impostos é menor, é menos burocrática. É o maior bloco econômico do mundo? Sim, atualmente a União Europeia é o maior bloco econômico do mundo. São 27 países, ela é muito mais forte que a economia de outros países. Ela representa aí grande parte dos países europeus, então França, a economia da França, Alemanha, Itália, Portugal, Espanha, vão fazer parte desse bloco econômico. Só falando na França, na Bulgária, na Holanda, que são países com alto desenvolvimento econômico, desenvolvimento tecnológico também. Letra C, tem o euro como moeda oficial, porém não adotado por todos. Também é verdade. No exemplo, a Noruega não adotou o euro. A Noruega tem a sua moeda nacional, que é a coroa norueguesa. Então, nem todos os países são obrigados. É um Estado unificado e soberano sobre todo o território europeu. Essa sim é a nossa alternativa falsa, como vamos ver no gabarito. No gabarito, ele traz até o nosso comentário. A União Europeia é o maior bloco econômico do mundo, é caracterizado pela livre circulação de bens e mercadorias e por impor várias exigências para os novos adesões, ou seja, os novos países têm que estar dentro dessa ideologia também, dessa política. O euro é a sua moeda oficial desde 2002, porém, nem todos os países adotaram, como eu falei da Noruega, assim como também a Islândia, a Bulgária, são outros países que também não adotam o euro como sua moeda oficial. Entretanto, a União Europeia não é um Estado soberano, porque cada país continua mantendo a sua própria soberania. Então, cada país, apesar de fazer parte do bloco econômico, União Europeia, eles mantêm a sua soberania. Então, o país decide o que adotar ou não das decisões do bloco econômico. É claro que essas decisões são tomadas em conjunto, mas não quer dizer que o país é obrigado a acatar todas essas decisões. Então, aí a alternativa D é a alternativa que não vai corresponder à União Europeia. E aqui, então, encerramos novamente o nosso Exercitando. Ficou Geografia e até uma próxima. Boa da 8ª etapa da Educação de Jovens e Adultos da nossa EJA. Sejam bem-vindos à correção do Exercitando de História. Eu sou o professor Ananias Carvalho, seu professor de História, e hoje a gente está aqui, gente, basicamente para corrigir e para assimilar um pouco mais de conteúdo das questões que a gente passou na aula anterior para vocês. Tenho certeza que vocês leram as questões, refletiram em cima delas, responderam aquelas questões que vocês acham que mais se enquadram com o enunciado, e hoje a gente está aqui justamente para corrigi-las e ver se vocês conseguiram assimilar o conteúdo. Vamos lá, primeira questão de História na tela. No caso, é a 15ª questão, a primeira de História. Vamos ler com cuidado e vamos refletir em cima delas. O tema da aula, que a gente vai corrigir agora, é a nossa Primeira Guerra Mundial. Vamos ver o que o enunciado fala para a gente e o que as questões falam também. Uma questão da PUC de Campinas, uma questão de vestibular, diz o seguinte: em relação às causas da Primeira Guerra Mundial, é correto afirmar que, letra A incapacidade dos Estados liberais em solucionar a crise econômica do século XIX colocou em xeque toda a estrutura do sistema capitalista, a instabilidade política e social das nações europeias e impulsionou a disputa colonialista e os conflitos entre as potências. Essa é a alternativa de letra A. A letra B diz o seguinte para a gente:
A desigualdade de desenvolvimento das nações capitalistas europeias acentuou a rivalidade imperialista. A disputa colonial, marcada por um nacionalismo agressivo e pela corrida armamentista, expandiu os pontos de atrito entre as potências. Letra C. O sucesso da política de apaziguamento do sistema de alianças equilibrou o sistema de forças entre as nações europeias, acirrando as lutas de conquista das colônias na África e na Ásia, ou será a alternativa de letra D, que fala o seguinte para a gente: o expansionismo da Áustria e a invasão da Polônia pelas tropas alemãs assustou a Inglaterra e a França, que reagiram contra a agressão, declarando guerra ao inimigo. Então vocês podem ver que essa questão fala basicamente sobre as disputas coloniais, na época do imperialismo, que acirraram e que deram origem ao confronto conhecido como Grande Guerra ou Primeira Guerra Mundial. A gente sabe, já foi explicado para vocês já estão por dentro do assunto, que lá no final do século XIX existiu o que a gente conhece como corrida imperialista, onde as grandes nações europeias estavam indo atrás de colônias, tanto na África como na Ásia, e essa disputa geraram série de rivalidade entre as nações. Também somado ao clima tenso existente em algumas regiões, como, por exemplo, nos Balcãs, ou a questão dos eslavos, que também era uma nação, um grupo étnico poderoso, que buscava se unificar em torno de um país só, disputas territoriais, tudo isso fez nascer uma rivalidade entre as potências imperialistas e que é basicamente o que essa questão fala para a gente. Vamos agora ao gabarito da questão, ver se vocês compreenderam e conseguiram acertar de forma correta a alternativa que o enunciado pede para a gente. Gabarito na tela, primeira questão 15ª, primeira de história. A alternativa correta, a resposta correta, é a alternativa de letra B. Vamos voltar à questão, vamos reler a questão letra B, que fala o seguinte para a gente, que a desigualdade de desenvolvimento das nações capitalistas europeias acentuou a rivalidade imperialista, a disputa colonial marcada por um nacionalismo agressivo e pela corrida armamentista e expandiu os pontos de atrito entre as potências. Portanto, essa aqui, galerinha, é a resposta correta, em detrimento das outras. O comentário diz o seguinte para a gente: a desigualdade de desenvolvimento das nações capitalistas europeias acentuou a rivalidade imperialista, a disputa colonial marcada por um nacionalismo agressivo e pela corrida armamentista e expandiu os pontos de atrito entre as potências. Vou dar um exemplo para vocês bem prático. Tanto a Alemanha quanto a Itália foram das últimas potências a entrar na corrida imperialista. Então, elas se sentiram desfavorecidas e desprivilegiadas nessa divisão de colônias. Aí vocês perguntam, professor, mas por que essas duas potências foram as últimas a entrar na corrida? Justamente porque foram um dos últimos países a se unificar politicamente. A Alemanha se unificou lá na segunda metade do século XIX. Até então, não existia a Alemanha como a gente conhece hoje. Existiam vários estados independentes, liderados pela Prússia, que basicamente liderava aquela região que falava a língua alemã. Ele se considerava um só país, mas não era governado por um só monarca, por um só governo. No final do século XIX, a Alemanha conseguiu se unificar politicamente, só que entrou atrasado na disputa imperialista. Assim como a Itália também. A Itália, como a gente conhece hoje, ela também surgiu no final do século XIX. Existiam vários principados menores no território onde hoje é a Itália, que não estavam unificados politicamente em torno de governo só. Final do século XIX, a Itália consegue se unificar, só que entra atrasada na corrida imperialista. Então, esses dois países se sentiram, digamos assim, desprivilegiados na partilha da África e da Ásia e se sentiram lesados. Então, essa rivalidade começa a nascer aí, em detrimento principalmente da Alemanha e da França, que houve a chamada Guerra Franco-Prussiana, vencida pela Alemanha. A França se sentiu desmerecida e queria ir à forra, e tudo isso gerou uma série de conflitos, uma série de rivalidades que culminaria com a Primeira Guerra Mundial. Ok, galerinha?
Espero que você tenha entendido. Agora a gente vai para a próxima questão, a segunda de história, a questão 16ª do nosso Exercitando. Na tela para vocês. Segunda questão de história fala o seguinte para a gente. A Primeira Guerra se caracterizou pelo uso de várias tecnologias mortíferas no campo de batalha. Isso aqui é interessante, gente. Dentre as quais podemos destacar qual destas tecnologias surgiram na Primeira Guerra Mundial. Seria a letra A, seriam armas químicas, gente. Letra B, seria um rifle de repetição. Letra C, os navios de guerra. Ou talvez, letra D, granada de mão. Gente, para a gente entender um pouquinho, é essencial que a gente entenda como é que era a guerra antes do século XIX. A Revolução Industrial, entre outras coisas, ela acelerou muito a produção bélica no mundo. Então, novas armas, novas tecnologias foram criadas, fazendo com que, basicamente, o jeito de se fazer guerra se modificasse com o tempo. Lembrando que lá na Idade Média, basicamente, se fazia guerra em combate corpo a corpo, de cavalaria. Na Era Moderna, com o surgimento da pólvora, digamos assim, foram começadas a ser produzidas as primeiras armas de fogo. Lá no século XIX em diante, a Revolução Industrial fez surgir novas tecnologias, como armas de repetição, metralhadoras e outras tecnologias, como, por exemplo, o avião, que daqui a pouco tinha sido usado também em combate. Então, o jeito de se fazer guerra se modificava com o tempo. E na Primeira Guerra Mundial, com as novas tecnologias surgindo, novas formas de se fazer guerra também surgiam a partir daí. Partindo desse princípio, eu trago para vocês uma série de opções para que vocês marquem qual foi a opção que foi empregada na Primeira Guerra Mundial. Vamos lá para o gabarito, ver se vocês conseguiram acertar. Gabarito na tela para a gente diz o seguinte. Questão correta, alternativa de letra A. O comentário fala o seguinte para a gente. As armas químicas, especialmente os gases, foram empregados em solo europeu pela primeira vez nesse conflito, no caso, na Primeira Guerra Mundial. Outras armas criadas nas demais alternativas já existiam antes da guerra. A letra B, o rifle de repetição, foi inventado na segunda metade do século XIX. A letra C, que é errada, embarcações são empregadas na guerra desde os tempos imemoráveis, já utilizavam barcos em guerras. Letra D, talvez a alternativa que mais pode confundir, pois a granada foi desenvolvida em 1915, em pleno conflito. No entanto, na China Antiga já se usava este armamento nas contendas, ou seja, nos conflitos. Portanto, galerinha, a opção correta seriam gases venenosos. Professor, a gente já estudou nas suas aulas com o senhor que uma das fases da guerra foi a fase da guerra de trincheiras, onde os exércitos ficavam em imensas valas construídas e ali se estabeleciam por dias a fim de guardar a posição. Nesse momento, o gás venenoso foi muito utilizado para atingir a trincheira inimiga. Muitas pessoas foram atingidas. Umas ficaram cegas, outras perderam a vida nesse conflito de forma cruel, através dessa tecnologia que é o gás venenoso, os gases químicos, utilizados pela primeira vez na Primeira Guerra Mundial, na Primeira Grande Guerra, nos conflitos entre as nações que se degladiavam pelos motivos que foram explicados na questão anterior. Portanto, gente, espero que vocês tenham compreendido o conteúdo de forma correta. Espero que vocês tenham assimilado a Primeira Guerra Mundial. Daqui a pouco vocês vão galgar outros patamares e estudar outras fases da história. Espero que vocês tenham aprendido. E por hoje é só. Até!